Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar nossa aula 1 do nosso curso de Cálculo Diferencial e Integral 1, beleza? Quem está falando aqui é o professor Eziel Domingos e nessa aula nós iremos ver os conceitos básicos de funções e vamos falar um pouco sobre a função do primeiro grau. Beleza? Então vocês podem me perguntar ou eu posso perguntar para vocês, que é o melhor, o que é uma função? Com certeza vocês devem ter visto no ensino médio vários tipos de funções. Funções do primeiro grau, do segundo grau, funções exponenciais. Porém, aqui nesse nosso curso eu vou dar uma revisão sobre o que é as funções. Então, gente, a matemática, eu posso falar que ela é uma linguagem que descreve os fenômenos da natureza. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um pêndulo que oscila. Beleza? Então a matemática vai e olha, vamos tentar expressar o movimento desse pêndulo através de uma equação matemática. Então, através disso a gente usa, para cada tempo, qual vai ser a posição desse pêndulo. Então, quando a gente tenta relacionar uma grandeza com a outra, nesse caso, o tempo com a posição, eu estou querendo fazer uma relação entre dois conjuntos, no qual um conjunto eu tenho um tempo e no outro eu tenho uma posição, ou seja, para cada tempo eu tenho uma função, eu tenho uma posição melhor. Então eu consigo fazer uma dependência entre duas grandezas. Então eu digo para vocês que uma função é um modelo matemático que consegue relacionar dois conjuntos numéricos. Então eu digo, função é o quê? É um modelo matemático usado pelos matemáticos, criado pelos matemáticos para descrever uma situação ou um fenômeno da natureza. Beleza? Então vamos supor o exemplo aqui. Eu tenho dois conjuntos, vou chamar esse de conjunto A e esse de conjunto B, beleza? Vamos supor que esse conjunto A ele tem três valores: 1, 2, 3. Então, esse conjunto A está se relacionando com o conjunto B da seguinte forma. O conjunto A, nesse caso, o elemento 1, quando ele se relaciona com o conjunto B, eu vou ter o valor 1. Ou seja, o valor 1 do conjunto A se relaciona com o valor 1 do conjunto B. Já o 2 se relaciona com o conjunto B através do 4. Ou seja, quando o A for 2, o elemento do conjunto A, quando ele se relaciona, ele passa a ser 4. O 3, por exemplo, se relaciona com 9. Então, é tipo assim, nesse percurso aqui do conjunto A até o conjunto B, esses números é como se fossem jogados dentro de uma máquina. Essa máquina eu vou chamar de f de x. Vocês vão ver, ou seja, quando esses números passam por essa máquina, eu tenho esse resultado, beleza? Então, vou dizer que para o conjunto A, eu tenho os valores de x e para o conjunto B eu tenho os f de x. Então, como é que eles se relacionam? Quando x é 1, o meu f de x é 1, beleza? Quando x é 2, o meu f de x é 2. Quando x é 3, o meu f de x também vai ser quanto? Vai ser 9. Nesse caso aqui, quando x for 2, o f de x foi 4, beleza? Só consertando. Então, no lugar de cada x desse aqui, eu posso substituir da seguinte forma. Quando x foi 1, quando x for 2 e quando x foi 3. Então, a gente consegue perceber que para cada valor do conjunto A, ele tem como resultado o quê? O 1, nesse caso, eu posso escrever como 1 quadrado. O 4 posso escrever como 2 ao quadrado. E o 9 eu posso escrever como 3 quadrado. Ou seja, qual é a lei que associa esses dois conjuntos? É a seguinte lei, que para cada valor de x do conjunto A, eu vou ter o seu quadrado no conjunto B. Beleza? Então eu consigo ter uma relação entre dois conjuntos, que isso daqui já me dá a ideia de função. Beleza? Vamos supor uma máquina aqui, que aqui eu tenho matéria-prima, vou supor um couro. Quando eu jogo o couro dentro dessa máquina aqui, uma máquina industrial, o que é que essa máquina produz?
Aqui a gente tem chapéus, né? Supostamente chapéus de couro. Opa, o acento aqui não é? Chapéus de couro. Beleza? Então, a gente consegue dizer o seguinte, que quando o couro passa pela máquina, o couro vira chapéus de couro. Então, nesse caso, essa máquina funciona como uma função que pega uns elementos do conjunto A, nesse caso é o couro, e leva até um novo elemento do conjunto B, que são os chapéus de couro. Beleza? Então, juntando essa ideia de relação entre dois conjuntos numéricos e de máquina, eu posso criar uma definição para a função. Beleza? Então, o que é uma função? Uma função, tá? Então, uma função é uma lei matemática, ou melhor, uma regra matemática, ou uma lei matemática que relaciona dois conjuntos numéricos. Dois conjuntos numéricos. Beleza, pessoal? Então eu posso escrever uma função da seguinte forma. Vamos supor que f seja a nossa função, tá? Lembrando que tudo que a gente trata aqui, a gente está tratando no conjunto dos números reais. Então, o que é uma função? Uma função é uma lei que relaciona o quê? Dois conjuntos numéricos. Nesse caso, um conjunto real com um conjunto real, tá? Então, todos esses elementos desse conjunto, quando ele for inserido na lei, na regra, ele vai levar a novos elementos desse novo conjunto. Beleza? Então a gente pode representar a função através desse diagrama aqui, que é o diagrama de flash, tá? Que eu tenho um conjunto que eu vou chamar de A, e quando eu submeto esses valores aqui em uma função, o que é que eu tenho? Ele vai me dar o quê? Resultados, tá? Então, eu vou dar nomes a esses conjuntos. Então, deixa eu representar essa função da seguinte forma. Chamar de f de x. O conjunto dos valores que eu chamo para x é chamado de domínio, tá? É chamado domínio da função, certo? E os valores resultantes, após eu fazer essa relação, esse novo conjunto é chamado de contradomínio. Beleza? Pronto. Por exemplo, nesse caso aqui, quem é o meu conjunto domínio? É o 1, o 3 e o 4. Ô professor, o 1, 2 e o 3 no caso. O 4 faz parte do domínio? Nesse caso, o 4 não faz parte do domínio, porque ele não está sendo usado. E nesse caso aqui, professor, quem é o meu contradomínio? Meu contradomínio é todo esse conjunto aqui, ó, tá? Professor, mas o 4 e o 5 não está sendo usado, mas ele faz parte do contradomínio. Ô professor, e tem algum nome específico para esses valores aqui que foram os resultados? Sim. Esses valores são chamados de conjunto imagem, tá? Beleza? Pronto. Sabendo o que é uma função e sabendo a sua definição, que é uma lei que associa dois conjuntos numéricos, eu vou tratar alguns exemplos de funções, tá? Então vamos supor esse primeiro exemplo aqui, que eu vou chamar de função f de x, tá? Então, vamos supor o seguinte, que quando o meu x for 1, o meu resultado vai ser 1. Quando o meu x for 2, o meu resultado é o 2. Quando o meu x for 3, o meu resultado é o 3. Ou seja, para x igual a 1, o meu f de 1 deu 1, certo? Para x igual a 2, o meu f de 2 deu 2. Para x igual a 3, o meu f de 3 deu 3, tá? Então, o que a gente consegue relacionar aqui? Que para cada valor do meu domínio, eu vou ter o mesmo valor no contradomínio. Então, qual vai ser a lei geral dessa função? Nosso objetivo é achar a lei geral da função, porque a função é uma lei que associa dois conjuntos, né? Lei da função. Então, qual vai ser a lei? Vai ser a seguinte.
Para esse exemplo, a minha função f de x ela tem a lei igual a x. Por quê? Para cada valor de x, o seu resultado é o próprio x, tá? Então, essa daqui é a lei dessa minha função desse exemplo 1, tá? Vamos para o exemplo 2, ó. Quando x é 1, o meu f de x é menos 1. Quando o meu x é 2, o meu f de x é menos 2. Quando o meu x for 3, o f de x é igual a menos 3. Então, o que a gente percebe? Que para cada valor de x, o resultado deu o quê? Menos x, certo? Então, qual é a lei da minha função? F de x igual a menos x, ok? Vamos para esse exemplo 3, ó. Para x igual a 1, vamos supor que o resultado seja 1. Para x igual a 2, o resultado também deu 1. Para x igual a 3, o resultado também deu 1. Ou seja, para cada valor de x, o meu resultado sempre será 1. Ou seja, que função será essa? Qual é a lei? F de x igual a 1. É chamada de função constante, porque o seu valor nunca se altera. Sempre será o mesmo, beleza? Então, pessoal, isso que é uma função é uma lei que associa dois conjuntos numéricos, tá? Então, sabendo o que é isso, vamos lá falar dos tipos de funções. Vamos começar na aula de hoje falando da função do primeiro grau, certo? Então, qual é a definição da função do primeiro grau? A definição da função do primeiro grau é dada por uma equação do primeiro grau, um polinômio de grau 1. E tem a seguinte definição: f de x, certo? É igual a ax mais b. Essa é a definição da função do primeiro grau. Beleza? Ué, professor, mas quem é A e quem é B? A e B são dois valores, tá? Então eu vou dizer que A e B são dois valores que pertencem aos números reais, tá? Professor, o senhor dá nome a esses A e B? Sim. A matemática chama o A, que é o termo que está na frente do x, de coeficiente angular. Por que angular, professor? Vocês vão ver. E o B chama de coeficiente linear. Beleza? Então vamos supor três exemplos de uma função do primeiro grau. A primeira é f de x, tá? Então, f de x é o quê? X mais 3. Quem é o meu A e quem é meu B, professor? O A é o termo que está na frente do x. Como não tem nada, a gente supõe que é 1, né? Porque 1 vezes x é x. Então, meu A é 1 e o termo sozinho é o B, que é o 3, tá? Nesse caso, a função g é menos x, tá? Então, quem é o meu A? O A é o termo que está na frente do x. Eu só tenho menos. Então, eu posso escrever assim, menos 1. Então, o meu A é menos 1, tá? E quem é o meu B, professor? É o termo sozinho, mas aí não aparece. Então, a gente supõe que é o 0, tá? E quem é o meu H, professor? Ó, o meu H, quem é o meu A e quem é o meu B do meu H? O A, nesse caso, vai ser o menos 3, né? E quem vai ser o meu B? Meu B é menos 5, ok? Beleza? Pronto. Então, vamos falar mais um pouco sobre esse coeficiente angular, tá? Que é o nosso A. Esse coeficiente angular, o que é que ele... Qual a informação que ele nos traz? Ele vai me dizer o quanto o gráfico está inclinado, tá? Então, ele mede a inclinação do gráfico da função, tá? Do gráfico da função. E como é que se calcula esse A, professor? Esse A é dado pela seguinte fórmula: ΔY sobre ΔX. Professor, o que é ΔY e ΔX? Vamos supor que no gráfico eu tenha dois pontos, um ponto inicial e um ponto final. Esse ponto inicial tem coordenadas o quê? X inicial e Y inicial, ok? E o ponto final tem coordenadas x final e x e y final. Então, como é que se calcula o ΔY? É o y final menos o y inicial. E o ΔX é o x final menos x inicial. Beleza? Então, isso daqui é muito importante.
E meu coeficiente linear, gente, ele me diz o quê? Ele vai me dizer qual é o ponto no qual o gráfico corta o eixo Y. Então é aonde o gráfico corta o eixo Y. Corta o eixo Y. Beleza? Pronto. Então vamos falar um pouco sobre o gráfico da função do primeiro grau, beleza? Então vamos supor um exemplo aqui, eu tenho a função x mais 1, tá? Vamos tentar construir o gráfico dessa função x mais 1. Como é que o senhor vai fazer isso, professor? Eu vou atribuir alguns valores para x e a gente vê qual é o y, tá? Como é que a gente acha o y? Substituindo o valor de x na função. Então quando o x for 2, quem é o meu f de x? Então vai ser o quê? O f de menos 2 vai ser o quê? Menos 2 mais 1, né? Que dá menos 1, ok? Quem é o f de menos 1? Menos 1 mais 1 dá 0. Quem é o f de 0? 0 mais 1 dá 1. Quem é o f de 1? 1 mais 1 dá 2. Quem é o f de 2? Dá quanto? 2 mais 1, 3. Ok? Então, quando o x for 2, o y vai ser menos 1. Então, a gente vai ter o ponto menos 2 e menos 1. Lembrando que o primeiro ponto é o x e o segundo ponto é o y. Quando o x for menos 1, o y vai ser o quê? 0. Quando o x for 0, o y foi 1. Quando o x foi 1, o y foi 2. E quando o x foi 2, o y foi 3. Então, vamos marcar esses 5 pontos no gráfico, tá? Então, o primeiro ponto é o quê? Menos 2 e menos 1. Então, aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Então, esse foi o primeiro ponto. Menos 2 e menos 2 e menos 1. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 e 0, tá? Então, menos 1 no eixo x e 0 no y, então o ponto vai ser esse. Terceiro ponto, 0 e 1, tá? Então, é 0 no x e 1 no y, então será esse ponto aqui, tá? Depois, 1 e 2, então 1 no x e 2 no y, que é 1, aqui é o 2, vai ser esse ponto aqui, ó. Tá? E o último ponto, 2 e 3. Então, aqui o 3 e aqui o 2. Esse será o ponto, tá? Então, vamos ligar esses pontos aqui, esses 5 pontos. Vocês vão ver que o gráfico que liga esses pontos vai ser uma reta, o quê? Decrescente. Beleza? Então, a gente já pode dizer que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. É uma reta, tá? E essa reta pode ser o quê? Crescente ou decrescente, beleza? Ué, professor, mas sempre que a gente for calcular o gráfico de uma função, desenhar, a gente vai precisar atribuir valores? Não. Existe uma forma mais simples da gente fazer isso. Por exemplo, o A. O que é que o meu A fornece? Se o meu A for um valor positivo, o meu gráfico vai ser uma reta crescente. Se o meu A for um valor negativo, o meu gráfico será uma reta decrescente. Beleza? E o meu B? O meu B vai ser aonde corta o eixo Y. Beleza? Então, vamos supor essa função aqui, ó. Vamos supor essa função aqui. F de x igual a 3x mais 2. Beleza? É uma função do primeiro grau. O meu A vale quanto? O meu A vale 3 e o meu B vale 2, tá? O professor vai ser preciso atribuir valores? Não. Só analisando A e B a gente consegue fazer o gráfico. Como? Da seguinte forma. Eixo X. Opa. Meu eixo X e meu eixo Y. Nesse caso, o A é positivo, então a reta é crescente, ok? E aonde corta o eixo Y? No 2. Supor que aqui é o 2, então o gráfico é uma reta crescente dessa forma. Professor, mas eu quero saber aonde corta o eixo X. Aonde corta o eixo X?
como é que a gente faz para achar aonde corta o eixo X? Aonde corta o eixo X, que vai ser esse ponto aqui, ó. É só a gente resolver a equação 3x mais 2, que é a função, igualada a zero. Pergunta qual é o valor para x no qual eu zero essa função, o meu y seja zero, então é só resolver. Passo 2 para o outro lado negativo, fica 3x igual a menos 2. O 3 está multiplicando, passa dividido, tá? Então, meu x é menos 2 sobre 3, tá? Então, esse daqui é o meu valor para o x, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Essa seria a nossa primeira aula para revisar os conceitos de funções, certo? Na próxima aula, a gente fala sobre função do segundo grau, ok? Abraço a todos.